Boa tarde, Igreja Batista Governador Portela, graça e a paz. Os irmãos da Igreja Batista Governador Portela, os amigos e irmãos do Face, né? É muito bom estar com vocês mais uma vez, nesse período em que chamamos de quarentena, em que temos que evitar as reuniões, as aglomerações, né? O conselho das autoridades, e a gente aproveita aí para transmitir mais uma vez essa reflexão da palavra de Deus, esse momento de reflexão. Aqui está a minha família, minha linda família, minha esposa, minha filha, meu filho, né? E a gente vai estar começando esse momento cantando uma música que se chama Pra Onde Eu Irei. É uma música que nós gostamos muito de cantar, principalmente nos nossos cultos domésticos, e essa semana, enquanto a gente cantava no culto doméstico, a gente pensou, por que não cantarmos juntos, né? Aí vamos cantar aqui juntos. E aí, se você quiser acessar a letra, o nome é Pra Onde Eu Irei, do Ministério Morada, tá? Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ir-vir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias, disse, vai. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, Palavras de vida eterna. sou totalmente teu. Fui contemplado pelo seu amor, pelo teu amor. Sou
ser um com você, ser um. Graças a Deus, obrigado família, né? Deus abençoe vocês. E agora a gente vai para o momento da palavra. A gente vai mudar aqui rapidinho um pouco, chegando mais perto dos irmãos, chegando mais perto de vocês. E a gente vai estar refletindo essa tarde sobre a seguinte mensagem: o Senhor quer te recompensar. E o melhor dessa recompensa é a amizade com Ele, a amizade com Deus. No momento atual, nós temos tido mais tempo em casa do que nós queríamos, do que nós planejamos, do que geralmente nós temos. Temos tido mais tempo em casa. Uma das oportunidades que surge com esse tempo em casa, e também com as notícias que nos chegam, é a oportunidade de estarmos orando mais. Nós estamos mais tempo em oração, creio eu, a maioria dos cristãos. Outros que não pensam muito em Deus, nesse momento, pelo medo, têm pensado em Deus. Então, a gente, quando fala em oração, é interessante, porque os discípulos de Jesus, lá em Lucas capítulo 11, versículo 1, veem Jesus orando, e um dos discípulos fala assim: Jesus, ensina-nos a orar. E aí Jesus, ele traz a oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo, uma oração de reflexão, uma oração que muitas pessoas conhecem. E é interessante que a vida de oração de Jesus despertou nos discípulos vontade de aprender a orar. Jesus vivia orando, Jesus orava muito, ele passava noites, madrugadas orando. O nosso mestre, ele foi exemplo nisso. Hoje eu gostaria de refletir com vocês, amigos, irmãos, sobre oração. E Jesus, ele falou muito sobre oração, mas uma fala incisiva está lá em Mateus capítulo 6. Então pega lá sua Bíblia, se você está com ela aí perto, né? Ou quiser acessar ela do seu celular, eu não sei como você faz. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Na minha Bíblia fica na página 735, é por aí, 700, 800, 600, dependendo da Bíblia. É o primeiro livro do Novo Testamento, é depois de Malaquias e antes de Marcos. Mateus capítulo 6. Jesus, ele vai falar sobre oração a partir do versículo 5. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. Eu vou estar lendo aqui para vocês. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado por estar em contato com meus irmãos através da internet. Ó Senhor Deus, obrigado porque podemos Te louvar, podemos orar, podemos Te cultuar das nossas casas, Te adorando em espírito e em verdade.
peço que o Senhor abençoe essa nossa reflexão. Que Teu Santo Espírito esteja nos guiando em toda a verdade. Ó Pai amado, obrigado, porque o Senhor é um Deus que nos recompensa. O Senhor é um Deus que nos agracia, que quer o nosso bem. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus, amém. Então, irmãos, aqui eu li Mateus 6, do 5 ao 15, e eu li esses 10, 11 versículos para colocar os irmãos num contexto. Mas antes de Jesus ensinar os seus discípulos a orar, ele fala como orar. Aqui ele está no meio do Sermão do Monte, dando algumas orientações para os seus discípulos. Aqui mais especificamente ele fala sobre jejum, esmola, jejum, esmola e oração, né? Não nessa ordem. Primeiro ele começa falando de esmola, depois de oração e depois de jejum. E agora a gente leu aqui a parte da oração. Nessa parte da oração, antes dele falar o Pai Nosso, essa oração conhecida como Pai Nosso, uma oração modelo de Jesus, uma oração muito rica em conteúdo, embora curta, ela diz muito mais do que as palavras possam expressar. Nós podemos até refletir sobre o Pai Nosso um outro dia, mas hoje nós vamos refletir nas instruções antes do Pai Nosso, né? No versículo 5 fala, e quando orarem, ou seja, antes do conteúdo da oração, Jesus ele fala como orar. Então ele começa falando o seguinte: não sejam como os hipócritas, que oram nas praças e oram nos cantos das ruas para que as outras pessoas vejam. Esses são aqueles que gostam de usar a oração para manipular as pessoas, manipular as coisas, para passar uma boa impressão. São pessoas que são muito boas com palavras, muito boas em falar com Deus, mas não são tão boas no relacionamento com Deus, no praticar o amor ao próximo. Então Jesus fala, não sejam como eles, não sejam como os hipócritas. Aqui nós temos um grande exemplo de hipocrisia na época de Jesus, os fariseus, religiosos fariseus. Eles estavam sempre perto de Jesus, mas sempre com uma acusação, com uma perguntinha, com maldade. Então Jesus, uma vez no seu ministério, ele conta a história de dois homens que subiram ao templo para orar. Está lá em Lucas 18, dos versículos 11 ao 14. E olha o que Jesus fala. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ele não orava nem para Deus, ele orava consigo, porque Deus não estava ouvindo a oração dele. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano que estava do lado dele. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Que oração, né, irmãos? Será que Deus não sabia disso tudo? É uma oração para se mostrar, né? O publicano, porém, estando de pé e de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O texto fala que o publicano, com a oração curta, humilde, que não conseguia nem orar para o céu e se chamou de pecador, desceu justificado. Mas o fariseu, a sua oração nem foi ouvida. Então Jesus ele fala, não sejam como os hipócritas, não façam como eles, que querem orar para serem vistos. Não faça isso. Outro exemplo, a gente chega no seguinte, mas Guinter, é errado orar em público? Não, não é errado orar em público. Jesus mesmo orou em público várias vezes. Na cruz ele orou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quando ele multiplicou os pães, ele orou, Senhor, graças nós te damos, e dividiu os pães. Jesus orou várias vezes em público. Só que a nossa oração em público, ela tem que ser o reflexo da nossa intimidade com Deus, da nossa oração diária. É reflexo de um caminhar contínuo com Deus. E assim, quando nós somos chamados para orar em público, oramos em público, abençoamos as pessoas em público, mas não para nos mostrarmos, mas sim para pedir graça de Deus sobre nossas vidas. Não é errado orar em público. O errado é querer orar para se mostrar em público, que é uma característica dos religiosos. Eles usam as suas oratórias, as suas mensagens para dizer o quanto eles são bons. Tem outro
Outro aspecto aqui que Jesus fala para que nós não façamos. Ele fala o seguinte: também não usei de vãs repetições, está lá no versículo 7, como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ou seja, nós não podemos ser como os hipócritas e não podemos ser como os gentios. Os gentios aqui são aqueles que repetem a oração e acham que pelo muito repetir serão ouvidos. Isso é muito comum, né, no nosso meio. Inclusive, algumas pessoas, e eu mesmo já fiz parte de momentos como esse, momentos ditos ecumênicos, em que a gente se reúne, dá as mãos e oramos todos o Pai Nosso, né? Graças a Deus eu nunca repeti mais de uma vez essa oração, o Pai Nosso. Mas o Pai Nosso ele foi ensinado para ser orado no quarto. É o que Jesus ensina, na nossa intimidade com Deus. Tanto que é uma oração muito pessoal, né? Perdoa as minhas dívidas. Perdoa as minhas dívidas. Essa repetição, ela acha que Deus ele fala assim, olha, Deus sabe o que vocês querem, o Pai do céu sabe o que vocês querem. Jesus ele fala, antes mesmo de vocês pedirem. Ou seja, Jesus ele fala, não precisa ficar repetindo, antes mesmo de vocês pedirem, Deus já sabe o que vocês precisam. É errado repetir as orações, é errado pedir a mesma coisa, é errado. Outra vez não. Jesus repete. Jesus ele ora 3 vezes. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia, seja feita a tua vontade. Podemos repetir sim, mas repetir por quê? Para ter paz no nosso coração, porque nós somos fracos. Porque nós precisamos repetir. Nós precisamos falar para saber que Deus está cuidando de nós. Podemos repetir também como Jesus repetiu. Jesus repetiu sua oração para ter força para passar por aquela provação. Provação que era a cruz, que nos propiciou tão grande salvação. Jesus repetiu sua oração, mas de um modo sincero, só Ele, Deus. Não era para os outros verem, não era para convencer Deus de que Ele estava certo, não era para manipular Deus ou para lembrar Deus de um esquecimento. Como esse fariseu aqui que a gente fala, olha, eu dou graças a Deus porque eu não sou pecador, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo. Deus deve ter perguntado assim, quem te perguntou alguma coisa, rapaz? Deus ele não tem essa crise de memória. Então a oração é uma necessidade nossa. Então Jesus fala assim, não seja como os fariseus, os hipócritas e não seja como os gentios. Os hipócritas eles queriam mostrar que conheciam Deus. E os gentios, eles não sabiam que Deus conhecia eles melhor do que eles mesmos. São 2 extremos de desconhecimento de Deus. Jesus nos manda para um outro caminho. Ele fala o seguinte, entre no teu quarto e feche a porta. E ora o teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. O versículo 6 de Mateus 6. Esse quarto aqui é um princípio. Tem casas que não tem quarto, né? Tem pessoas que não têm o seu próprio quarto. Tem quartos que não tem porta. O quarto é um princípio. O quarto pode ser a laje. O quarto pode ser a sua casa quando não tem ninguém na sua casa. Uma hora que você fica sozinho. O quarto às vezes pode ser o teu carro. O quarto de Jesus, na maioria das vezes, era um monte. Porque Jesus tinha um ministério itinerante, né? Ele não estava sempre perto de sua casa. E aí ele falava para os discípulos, fiquem aí que eu vou no monte orar. Algumas vezes ele até levou os discípulos, como no caso do Monte da Transfiguração, levou Pedro, Tiago e João, mas na maioria das vezes ele ia e orava sozinho. E o quarto de Jesus era um monte. O quarto é um princípio. O quarto, ele não é algo fixo. É o seu momento com Deus, o momento que só você e Deus têm acesso. Às vezes o teu quarto de repente até numa multidão, mas você ali fecha os seus olhos ou de olhos abertos, você se conecta somente com Deus e fala assim, Deus, tenha misericórdia de mim. Eu lembro de uma vez que eu entrava numa comunidade, eu era novo convertido, e o novo convertido é um perigo, né? O novo convertido, ele às vezes faz cada besteira, e eu
novo na fé, novo na caminhada. E aí eu ainda namorava com a minha esposa, aí eu fui passar por uma rua e a rua estava cheia de mesas assim espalhadas. E aí veio uma pessoa bêbada batendo no capô de um Voyage velho que eu tinha, né? Eu tinha um Voyage velho quando namorava minha esposa. E aí batendo no capô de um Voyage que eu tinha e batendo e falando assim, não é pra passar aqui não, não sei o que, papapá, e gritando comigo. Eu olhei para aquela pessoa, senti uma raiva e fechei o olho. Me imaginei pegando as mesas e as cadeiras e jogando para o alto e de repente até agredindo a pessoa com cadeira. E eu falei assim, Deus, não permita que eu faça besteira. Deus, não permita que eu faça besteira. E aí quando eu abri o olho, já tinha alguém segurando aquela pessoa, as pessoas já tinham tirado a mesa. Um quarto, né? Foi o meu quarto ali. Eu nem sabia ainda desse princípio do quarto, mas foi o quarto. E Deus que viu em secreto recompensou. Mas eu queria que nós parássemos um pouco nessa figura do quarto. O quarto, ele simboliza várias coisas. Eu creio que a primeira coisa que o quarto simboliza aqui, e o texto deixa claro, é o secreto. É um lugar secreto em que só você e Deus têm acesso. Deus quer que você compartilhe os seus segredos com Ele. Deus, Ele quer ser seu amigo, seu cúmplice, seu confidente. Ele quer um relacionamento com você. E o quarto deixa isso bem claro. Outra coisa que o quarto lembra é intimidade. Deus, ele quer ser íntimo de você, ele quer ser próximo de você, ele quer estar perto de você. Deus, ele quer que você se desnude perante ele. Uma outra coisa que o quarto lembra, simboliza, é a sinceridade. Ninguém se arruma. Eu agora botei uma blusa aqui social, né? Mas enquanto eu estava ali no quarto, às vezes a gente fica de camiseta, sem camisa, ninguém se arruma para ir no quarto. No quarto a gente não se preocupa com a aparência. Agora você vê que maravilhoso é o que Jesus está nos propondo, irmão. Olha que maravilhoso. Em Adão, o homem passou a se esconder de Deus. Adão pisa na bola, Adão comete o seu erro, sua falha. Quando Deus chega, Adão se esconde. Em Cristo, Cristo restaura o caminho para Deus e Ele quer que nós nos escondamos com Deus. Não é maravilhoso? Em Adão nós nos escondíamos de Deus. Em Cristo nós podemos nos esconder com Deus. Quando você for orar, vá lá no teu quarto e se esconde com Deus. Não tenha medo da presença dele. Seja sincero. Não precisa botar a culpa nos outros no teu quarto. Perdoa as minhas dívidas assim como perdoo os meus devedores. Coloque as coisas no lugar. Seja franco, sincero com Deus. Exponha as suas fraquezas. Exponha seus desapontamentos. Deus, ele é todo ouvidos para você. Ele quer te escutar. Ele quer que você esteja na presença dele de uma maneira desnudada, com sinceridade. E no quarto, nós devemos ser sinceros. Um outro princípio, um outro simbolismo rico do quarto é o descanso. O quarto também é um lugar de descanso. E nós também podemos descansar e confiar em Deus toda a nossa vida. Quantas vezes nós andamos preocupados demais, ansiosos demais, e não tiramos alguns minutos para colocar toda essa nossa preocupação, ansiedade diante de Deus. E o quarto, ele também simboliza isso. Ele simboliza que você pode descansar em Deus. Ou seja, começamos falando que o quarto simboliza o secreto, que o quarto simboliza a intimidade, que o quarto também simboliza sinceridade, e agora o descanso, descansar em Deus, colocar tudo na mão de Deus, colocar inclusive as nossas vidas na mão de Deus, colocar a vida da nossa família, os nossos sonhos, os nossos projetos, colocar as nossas frustrações, colocar os nossos medos, aquilo que nos tira a paz, tudo no quarto, com seu melhor amigo, com aquele que está sempre disposto a te escutar, com aquele que quer ter intimidade contigo. No quarto. Eu lembro uma vez que meu filho, ele
Foi complicado, né? Assim, a questão do nascimento dele, o hospital, tivemos alguns problemas, mas enfim, conseguimos, né? A minha esposa fez a cesárea e o meu filho nasceu. Me mostraram meu filho, aqui, o teu filho está bem, está com saúde, a sua esposa está sendo suturada, ela está ainda com anestesia, daqui a 4 horas você volta para visitar a sua esposa e seu filho. E aí eu fui para casa porque era aniversário da minha mãe, meu filho nasceu no dia do aniversário da minha mãe, né? E aí eu fui para casa lá, fiquei um pouco com meus pais, e quando eu fui voltar para o hospital, eu resolvi ligar para o hospital antes. Quando eu ligo para o hospital, a pessoa que atendeu o telefone, ela fala o seguinte: olha, o teu filho está na UTI neonatal e a tua esposa está no CTI do Hospital Lourenço Jorge. Meu filho nasceu na maternidade Leda Diniz, que é anexo a esse hospital. Eu falei, mas o que aconteceu? Eu falei no telefone, já fiquei preocupado, o que aconteceu? Ah não, a gente não pode te dar mais informação não, o senhor vem para cá que a gente te informa melhor. Eu desliguei o telefone, irmãos, mas parece que o chão cai. O chão caiu. Aí eu peguei o carro e acelerei. Chegou numa curva, que até perto onde eu moro hoje, estava chovendo um pouco. Só um momento que eu vou aqui desligar o ventilador. Estava chovendo um pouco e meu carro meio que derrapou na curva, porque eu estava com uma velocidade muito alta. Meu carro meio que derrapou na curva e eu fiquei assustado e falei, meu Deus, eu preciso chegar lá. E aí eu encostei o carro num canto e fiz a seguinte oração: Senhor, minha esposa e meu filho pertencem a Ti. Eles estão nas Tuas mãos, eu entrego eles a Ti. Se o Senhor tiver levado, eu aceito. Me dá força para criar minha filha. E fiz essa oração. Então parei, encostei o carro e o carro foi o meu quarto. O carro foi onde eu encontrei descanso. Consegui chegar lá e quando eu cheguei, procurei ali o atendente falou que não era ele que tinha atendido meu telefone, falou que teve uma troca de plantão, falou, mas vai na UTI ver o teu filho e depois volta aqui que eu te dou informação da tua esposa. Aí deixei o nome com ele. Quando eu cheguei na UTI não tinha entrado nenhum menino lá. Quando eu voltei, ele falou, rapaz, sua esposa está bem na enfermaria com teu filho. Eu falei, graças a Deus. Até tentei ver quem tinha me atendido e foi uma troca de plantão, às vezes qualquer um pode atender o telefone aqui. Né? Eu sei quem foi que atendeu o telefone, né? Eu não sei quem foi a pessoa, mas eu sei quem estava por trás da pessoa. É o pai da mentira. O pai da mentira estava por trás da pessoa e as mentiras servem para isso. As mentiras servem para nos tirar a nossa paz. As mentiras servem para deixar a gente com medo, a gente desesperado. E nesse momento aí, muitas mentiras têm se espalhado. Muitas fake news têm se espalhado através das notícias. O nosso ministro aí da saúde, ele deu um bom conselho. Para de ver um pouco de televisão, para de ver um pouco de informação, notícia ruim atrás de notícia ruim, desintoxica um pouco, né? Ou seja, muitas mentiras. E a mentira ela quer fazer isso, quer fazer com que a gente perca tempo, com que a gente perca paz, com que a gente perca a nossa tranquilidade, para que a gente faça besteira. E a gente tem que ir mais para o quarto. Porque no quarto as verdades são reveladas. No quarto Deus revela o quanto Ele nos ama, o quanto Ele quer se relacionar conosco, o quanto Ele quer ter intimidade conosco. E isso é maravilhoso, irmãos. Então, nesse momento de quarentena, nós podemos aproveitar para estar mais momentos tendo intimidade com Deus. É bom, nós temos intimidade com a nossa família, fazemos o nosso culto em família, mas Deus ele se preocupa também com a nossa individualidade. Ele quer nos transformar, Ele quer trabalhar em nossas vidas, Ele quer nos recompensar. Teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ele quer te dar força para você caminhar, né? Agora, tem um outro aspecto aqui no texto que a gente leu, que é o seguinte: por que orar se Deus já sabe tudo o que eu preciso? Não é isso que Ele fala para os gentios? O Pai de vocês já sabe o que vocês precisam antes de você pedir. Porque orar é uma necessidade nossa. Se relacionar com Deus é uma necessidade nossa. A música que nós cantamos no início, para onde eu irei? Eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Por isso que nós precisamos orar.
Um poeta que escreveu a música da Lagoinha fala: mais que o ar que eu respiro, eu preciso de ti, inspirado no Salmo. Mais que o ar que nós respiramos, nós precisamos de Deus. Por isso Jesus nos manda para o quarto, porque Ele sabe que nós precisamos. E como Ele, no Pai Nosso, Ele fala: dai-nos hoje o pão de cada dia, essa oração é diária. Esse momento no quarto é diário. De repente, mais de uma vez ao dia, quantas vezes você precisar, você puder, e de repente vai ser um momento até que você não vai querer que acabe, de tão bom essa intimidade com Deus no quarto. Uma bênção, uma maravilha. Porque a oração não é uma necessidade de Deus, mas minha. Deus se agrada da nossa oração, pois assim como gostamos de conversar com os nossos amigos, Deus quer ser nosso amigo e quer conversar conosco. Quer nos falar coisas também, Ele quer nos transformar, quer nos dar coisas boas. Deus quer nos encher do seu Espírito Santo. Por isso que é necessário nós irmos por quarto e fazermos nosso pedido. Indo para a conclusão, irmãos, Deus, Ele quer nos recompensar. Vai para o teu pai, entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao teu pai em secreto, e teu pai te recompensará, diz o versículo 6. Essa oração, ela nos traz grande recompensa. A principal recompensa é saber que hoje nós temos um relacionamento com Deus. Através de Cristo, nós podemos parar de nos esconder de Deus e nos escondermos com Deus. Sair do caminho de Adão e entrar no caminho de Jesus Cristo, um caminho de intimidade com o Pai. Jesus, ele fala assim: eu e o Pai somos um. Ou seja, em Cristo nós nos tornamos um com o Pai também. Essa é a maior recompensa que nós temos. Mas temos outras, né? Deus, Ele quer nos transformar, nos dar coisas boas, nos dar paz. Deus, Ele quer que aumentemos a confiança nele. Deus, Ele quer que nos sejamos mais parecidos com Ele. Deus quer falar algumas coisas que precisamos ouvir. Tem um versículo que muitos cristãos têm medo. Ele se encontra lá no final dessa passagem que nós estamos lendo, no final do Sermão do Monte, que fala assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eles falam assim: mas Senhor, nós profetizamos em Teu nome nós fizemos milagres, em Teu nome nós expulsamos demônios. Então Deus fala assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheci, vocês praticam iniquidade. Né? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Mateus 7, do 21 ao 23. E muitos cristãos, eles ficam assustados: mas quem são esses que falam Senhor, Senhor? Eles estão no nosso meio? Eu creio que esses são os cristãos que gostam de viver de aparência, mas não têm intimidade com Deus, não são amigos de Deus. Esses que reclamam, eles falam assim: Senhor, nós fomos teus amigos. Eles não falam isso, porque eles não foram amigos de Deus. Eles não tiveram intimidade com Deus. Eles não tiveram momentos em que eles ficaram sozinhos com Deus sendo trabalhados. Eles quiseram fazer coisas por Deus, no nome de Deus, e profetizar e fazer milagre, muitas aparências, mas pouca essência. E o que Jesus nos propõe aqui, antes de nos dar o modelo do Pai Nosso, é a essência. A essência da vida cristã é a intimidade com Deus. Uma intimidade que Jesus veio nos trazer. Ele se tornou homem e nos ensinou como agir. Outro texto fala o seguinte, é 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Olha o selo do fundamento de Deus. O Senhor conhece os que são seus. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O Senhor conhece os que são seus. O Senhor te conhece. Se você tem o seu momento de intimidade com Deus, Ele vai te conhecer.
Se você não tiver o seu momento de intimidade com Deus, pode ser que ele fale: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. E você é conhecido de Deus? Ou então, nesse período de isolamento social, nós estamos isolados socialmente, mas não estamos isolados de Deus, nunca. Deus, ele está sempre acessível. Ele quer nos abençoar. Paulo, ele era alguém que estava preso também quando ele escreve essa carta. Mas ele fala: o Senhor conhece os que são seus, e ele me livrará de toda obra maligna. Que confiança, né, irmãos? É o resultado de alguém que tem intimidade com Deus, que entra no quarto, que fecha a porta e confessa segredos a Deus, e fala em segredo com Deus, e se desnuda diante de Deus num relacionamento íntimo de amizade. É isso que Deus quer de nós. Vá para o teu quarto, feche a porta, pois o Senhor quer ser seu amigo. Ele quer sua amizade. Ele quer relacionamento contigo. O teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. E muitos de nós já temos sido recompensados. Muitas são as recompensas que o Senhor já tem nos dado, né, irmãos? É uma bênção servir esse Deus. É uma bênção ter segurança em Deus. Eu queria, nesse momento, cantar uma música que se chama Meu Universo. Quando você entra no quarto, só você em Deus, Deus se torna o seu universo. E aí, se você conhece esse louvor, você pode cantar comigo, tá bom? Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. E de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, o Senhor Deus, pelos ensinamentos de Jesus. Em especial este ensinamento, Senhor Deus, que
Nessa tarde nós refletimos, ó Pai. Ó Deus, o Senhor quer ter intimidade conosco, Senhor Deus. Ó Deus, o Senhor não quer ficar na cozinha da nossa casa, o Senhor não quer ficar na sala onde todo mundo entra, Senhor Deus. O Senhor quer ir para o quarto, Senhor Deus. Porque o Senhor quer ter intimidade conosco, Deus. Ó Deus, o Senhor quer arrumar, ó Pai amado, a nossa vida, Senhor Deus. E essa arrumação começa no quarto, Deus. Ó Pai amado, nós queremos, Senhor Deus, ser mais íntimos de Ti, Senhor Deus. Ó Deus, queremos ser não só filhos, não só servos, mas Seus amigos, ó Pai. Ó Deus, queremos ouvir as batidas do Teu coração, Senhor Deus, desvendar os segredos da Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor nos dê momentos no quarto contigo, Senhor Deus. Ó Pai, nós queremos ser íntimos, ó Pai, porque o Senhor conhece os seus. Ó Pai amado, o Senhor tem guardado coisas maravilhosas para os seus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos recompensado e o Senhor nos recompensará, porque nós somos seus amigos. No nome de Jesus, amém. Muito bom ter você aqui, que Deus te abençoe, tá bom? Até a próxima, se o nosso Deus permitir. Paz.